Comigo, Ademar Petri, presidente do SIC Serra. Ele está aqui porque vai acontecer umas manifestações, uns posicionamentos do SIC Serra que deve contar com o apoio de toda a coletividade, toda a população da região inteira que abrangida aí pelo SIC Serra. Boa tarde, Ademar Petri, é um prazer para nós tê-lo aqui novamente. Boa tarde, Friso. Boa tarde a todos que nos assistem, né? Dizer que é uma honra e um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui e poder conversar com os telespectadores, informar um pouco do que nós estamos fazendo na SIC Serra. Vamos começar falando do SIC Serra. Sim. Eu sei que saiu da tua cabeça o SIC Serra. Foste tu a criá-lo. Acho que tu era presidente do SIC. Sim, na ocasião, né? Tu eras presidente do Centro de Indústria e Comércio de Bento Gonçalves e criasse uma entidade de âmbito regional. Pois é, isso foi fruto de uma necessidade regional, né? Eu era presidente do SIC de Bento na oportunidade e a gente via que o clamor que se fazia muitas vezes pela necessidade aí, de diversas questões, não passava dos limites, por exemplo, de Bento Gonçalves, na minha época ali. E aí nós trabalhamos essa questão aí e surgiu de dentro do SIC de Bento, então, por isso, a criação da SIC Serra lá em 13 de março de 2009. E eu diria que uma das questões mais importantes que nós quisemos ter hoje, porque dali resultou a unidade dessa região como um todo, que hoje tem assim o reconhecimento perante os órgãos estaduais, municipais como um todo, e lá em Brasília também, onde nós vamos buscar lá as reivindicações, questões das estradas, e passou isso aí pelo aeroporto, todos sabem daquela disputa que hoje está resolvida, nós não entramos mais nessa discussão, e já tínhamos a bandeira da infraestrutura, porque quando eu estava no SIC sempre era aquela dificuldade enorme, as pessoas que faziam uso das estradas, os nossos associados. Mas o detalhe importante, Petri, foi essa abertura do SIC, porque o SIC defendia os interesses dos seus associados, né, os empresários, seus associados. De repente, o SIC abriu o leque e passou a ser defensor dos interesses da comunidade como um todo. Eu acho que essa foi uma grande novidade que se fez naquela época, né? Não que o passado tivesse errado, não. Cada um cumpriu a sua finalidade. Nós concluímos de que a SIC Serra, por exemplo, as entidades, de um modo geral, teriam que prestar serviço não só aos seus associados, que por excelência deve fazer isso aí, mas também para a sociedade, que é o destinatário de todo o empreendimento, as empresas, enfim, elas só existem porque precisam desenvolver, construir, fabricar as suas mercadorias, mas atrás disso aí tem o empregado, o colaborador, tem uma família que sobrevive. Então, esta relação que a gente procurou trabalhar naquela oportunidade de abrir esse leque de maneira que se defende a questões empresariais, sim, mas também ligado a isso aí, e de igual importância à sociedade civil como um todo, que necessita consumir, andar pelas estradas, a energia elétrica, a internet, enfim, todas essas questões. E também na busca da qualificação das nossas empresas. É isso que se trabalhou. Então, a SIC Serra hoje se compõe de 11 entidades de classe empresarial da Serra Gaúcha. Uhum. Isso foi uma grande vitória que nós tivemos com a oportunidade. E, a par disso, também os prefeitos municipais, as câmaras de vereadores, estão, assim, engajadas nessa luta, nesse trabalho, porque entendem que o que nós estamos fazendo, na verdade, é pelo desenvolvimento e o progresso da região como um todo. Exatamente. Esse o trabalho do SIC Serra é apolítico, mas precisa dos políticos juntos, buscar junto aos governantes aquilo que a gente reivindica, né? Sem dúvida alguma, né? Porque se nós não tivermos aí prefeitos, deputados, o governador em Brasília, senadores, e nós tivemos, graças ao empenho que se tratou na região como um todo, não eu, mas eu conduzi isso aí, mas aos presidentes todos, nós conseguimos ter vários progressos, várias conquistas, como, por exemplo, o prolongamento da 448 lá embaixo. Isso é extremamente importante. A federalização da 470, por mais que tem pessoas que ainda entendem que a situação está um pouco complicada, mas eu assim, digo com toda a realidade de que o que nós trabalhamos ao longo desses 3 anos aí foi justamente visando buscar no governo federal, e já existe essa possibilidade toda, colocada inclusive no orçamento, de nós termos uma rodovia, que é a 470, em condições de trafegar. Ou seja, desenvolver o nosso comércio, a nossa indústria, que hoje nós temos que ir para a 116, que é arcaica, ou fazer a volta pela Rota do Sol, ou ainda mais, lá pela 101. E é isso que nós queremos evitar. Trabalhamos, com certeza, daqui a alguns anos, nós vamos ter uma nova etapa de desenvolvimento na região da Serra. Pois é, a 448 até foi estranho, né? Porque quando fizeram aquele projeto todo, tirando assim, tem a 116, foi ali de Sapucaia vindo para Porto Alegre. Quando se tivesse vindo até Portão, já o projeto original, seria a solução. Faltou alguém
visão ali para perceber isso. Pois é. Ainda bem que nós, que nasceu em Bento isso aí, né? Graças ao Dr. Farina, né? O Jaime Farina. Que apesar de Colorado, ele tem algumas ideias boas. Acho que ele está né? certo, né? Mas eu quero dizer o seguinte, ele trouxe a ideia, nós trabalhamos junto com a comunidade, isso aí é um mérito político, social, empresarial, foi feito a várias mãos isso aí, né? Exato. Claro, o mérito é dele, eu te cumprimento, Farina, por esse trabalho que fizeste ali, mas assim, ó, todo um trabalho de base, de desenvolvimento, inclusive do secretário na época, o Beto Albuquerque, foi fantástico, o governador Tarso Genro, em Brasília, a própria Ana Amélia, enfim, os deputados todos que estavam lá, a bancada gaúcha fechou questão, sabe, uma coisa histórica até para nós, porque compreenderam que o que nós estávamos fazendo aqui era um trabalho para o desenvolvimento e para o crescimento como um todo, e nos retirar de dentro da 116, que é um caos, e vai continuar sendo, hein? Porque o que acontece hoje lá na entrada de Porto Alegre, ninguém previu isso aí. São essas coisas que não se entendem. Então, por isso que a sociedade tem que trabalhar, chegar para o governante e mostrar para eles as dificuldades, que é o que nós estamos fazendo hoje na Serra Gaúcha. Com essa mobilização que nós vamos fazer agora, dia 17. Isso tem as razões de nós fazermos essa situação. Não é contra ninguém. Nós sempre dissemos aí, Friso, e eu sempre tenho dito para ti também, nós respeitamos as autoridades como pessoas de forma íntegra. Não há essa questão. Um movimento completamente apartidário. É até por isso que eu estou fazendo o possível para apoiar tudo isso. Também gosto, faço meu papel na imprensa apoiando, até o momento que partidarizou, estou fora. Né? Então não tem, porque nós já passamos quantos governadores? Exato. Começa com o Colari do PDT, vem vindo e nós continuamos na lesma lerda, né? Entende, Petri? Mas agora, essa manifestação, vamos lá. Sim. Como é que vai funcionar isso? Bem, vários motivos levaram a nós fazer esta manifestação. É problema de estrutura do Estado. Né? O governador Tarso Genro sempre reclamou da burocracia, dos entraves, da questão da Selic, questão do DAR e tudo mais ali, e a gente compreende a posição dele. Né? A gente percebe que ele tem boa vontade, mas como a gente sempre diz, né? De boa vontade não se realiza a obra, nós precisamos de efetividade, precisamos de máquinas, precisamos de projetos, precisamos de cronogramas, prazos, é isso que o governo do Estado está falhando. E nós dissemos ao próprio governador de que na questão do DAIR, por exemplo, que é uma crítica que nós sempre fizemos, é uma dificuldade enorme. O DAIR não consegue se mover, é arcaico, pesado, antiquado, foi sucateado. Então, esses fatores todos que levaram à dificuldade que hoje os governos, não é desse, dos passados também, não conseguiram dar a volta nas questões todas. Então, por exemplo, o Crema Serra, 1 ano e 2 meses para sair do papel. É inadmissível, com vários erros. Saiu agora, início de dezembro, começou aqui perto, eu falo da nossa região, aqui perto de Nova Prata, 1.800 metros, parou. As máquinas levantaram, foram embora, vão voltar, não se sabe. Então, essas questões. Segundo, o deslizamento da 431, que leva Bento Gonçalves a 2 Lajados, especialmente naquele trecho da linha Alcântara até Santa Bárbara. Mas se isso é uma necessidade emergencial, o Estado tem que tratar isso aí como emergência. Exato. Tem que agir no dia seguinte, ou no máximo na semana seguinte. Esse foi o apelo que nós fizemos ao secretário João Vitor. Dissemos a ele, secretário, emergencialidade se trata com emergência. Então, o que a gente propôs? Uma série de situações. Lá temos agora a safra da uva, temos pessoas que sobrevivem da economia rural ali, que vão passar fome, vão ficar no prejuízo. A safra da uva vai realmente... 2 Lajados, o prefeito falou para ele lá, tem 20 milhões de quilos de uva para escoar para Bento Gonçalves. Vai por onde? Por Santa Teresa? Por Monte Belo? As estradas não estão em condições. Não, o detalhe é que não tem uma alternativa razoável. Se tivesse ainda uma alternativa razoável, mas não tem. Desandou a 431, que aliás, isso aí vem se arrastando desde 1999. Por aí. Nós fizemos vários ofícios, entre pelo menos 2 ofícios, nós chamando a atenção não só da 431, de todas elas, mas também da 431, quanto à questão da precariedade. Todo mundo sabia que aquilo ia cair. Todo mundo sabia. Anunciado aquilo, com certeza. Aquilo era uma tragédia viária anunciada, não tem dúvida nenhuma, né? Mas, enfim, as pessoas parecem que não entendiam. Assim, o Estado é muito grande no que se diz respeito a uma série de soluções de problemas, não tenha dúvida, nós compreendemos isso aí. Agora, nós não podemos nos conformar na Serra Gaúcha dizendo que está sendo feito o tapa-buraco, que é importante, pelo menos tu não cai dentro do buraco, mas nós não podemos nos conformar com isso. Nós queremos aqui estradas em condições, ou seja, o Crema Serra é restauração. Para mim, restaura é deixar na condição ideal. Não é? E o secretário disse um dia que
lá na região de Santa Rosa, as estradas estavam piores, mas ali, eu disse, nós não podemos comparar secretárias nossas com as piores, não tem que comparar as nossas com as melhores. Para isso, o interior de São Paulo, que tem a pista duplicada em excelentes condições, em tudo quanto é lugar. Tem cidades pequenas, Avaré, 2 córregos, não sei o quê, ligados com pista dupla. E o outro motivo também que levou essa movimentação toda aí foi quando o governo, há 3 meses passado, em função das chuvas e tudo mais ali, ele anunciou a recuperação de 808 quilômetros de estradas no estado inteiro. 206 emergenciais. E nós, sabendo disso aí, mandamos ofício ao DAER para que incluísse algumas estradas nossas que nós entendíamos que eram necessárias. Resultado disso aí, nós tivemos ali o retorno, não para nós, através da imprensa, de que dos 808 quilômetros, a Serra Gaúcha foi contemplada com 20,92 quilômetros. Nós levamos isso aí como se fosse uma situação de descaso. Né? Brincadeira. Então, essa soma de fatores, né, e em função de que o prazo está se encerrando, que agora a partir de abril, se eu não me engano, encerra-se todo o período que o Estado pode fazer projetos, programas e tudo mais aí para jogar em função do ano que nós estamos vivendo, né, eleitoral. Então, nós estamos tentando aí, assim, auxiliar até o Estado, já que o problema é esse aí, que vença as questões burocráticas e bote, não é, os emergenciais, pelo menos, em execução. E essas manifestações, então vamos falar delas. A manifestação vai ser feita no dia 17, a partir das 17 horas da tarde, em 5 pontos. No Trevo da Tela Sul, 470 com a 453. A Polícia Rodoviária em Bento Gonçalves. Na Pipa. Na Polícia Rodoviária em Veranópolis, na Polícia Rodoviária em Farroupilha e no Trevo de Acesso de Antônio Prado. São os 5 pontos que nós vamos fazer no mesmo momento, uma manifestação pacífica, ordeira, não se vai trancar estrada nenhuma, porque nós entendemos que nesse momento nós temos que chamar a atenção do Estado dentro do respeito. Não é? Sim. Se tivermos que partir para uma situação mais drástica, futuramente vamos analisar, avaliar essa situação toda ali. Então, nós estamos convidando a todos vocês que entendem da precariedade que as estradas nos oferecem, da necessidade que nós temos de fazer com que o Estado olhe para essa região com prioridade, que prioridade ela é, porque nós contribuímos decisivamente para com o caixa do próprio Estado, de que ele retorne pelo menos um pouco em consideração a nossa cidade. Ou seja, veja a Serra Gaúcha como sendo parte integrante e definitiva do Estado do Rio Grande do Sul. É isso que nós temos dito. Por quê? Nós temos que trabalhar em defesa da vida e do patrimônio, que é o que acontece hoje na Serra Gaúcha. O nível de acidentes e de mortes é muito maior se considerarmos a média do Estado do Rio Grande do Sul. Alguma coisa está errada. Claro que os motoristas têm culpa bastante grande nisso aí. Mas será que é só isso? Não. Sinalizações, segurança, uma série de fatores aí que nós temos que corrigir. Petri, uma coisa que eu tenho comentado muito é a 446, por exemplo, ali de Carlos Barbosa até São Vendelino, ela tem recebido até um tratamento, vou dizer, não é nenhum Abrastempo, mas pelo menos adequado, razoável. Agora, de Carlos Barbosa a Bento, deve ter sapo enterrado aí, os governadores, o pessoal do DAER, sei lá, estão odiando a gente aqui porque não fazem nada. Aliás, falasse da Tela Sul, aquele trevo ali, aquilo ali, olha, vai morrer muito mais gente. Eu até cheguei a escrever na minha coluna semanal, dizia aqui na TV, que de repente, o dia que morrer a mãe de algum político importante aí, quem sabe, infelizmente, a gente começa a fazer viadutos ali, que já devia ter viadutos, desde a época ela foi construída, lá 40, 50 anos atrás. Então é uma coisa horrorosa isso. E, claro, o Adhemar precisa, todos nós precisamos apoiar esse movimento da SIC Serra para que os nossos governantes sintam que a coisa é realmente séria e emergencial, não é, Petri? Sem dúvida. Com respeito. Renova o convite aí, vamos renovar. Exatamente. Com respeito, com consideração a tudo, nós temos que pressionar o governo do Estado para que eles olhem para essa... Porque se nós não fizermos, o pessoal lá da fronteira vai fazer, do sul vai fazer, então nós temos que ter essa condição. Pressionar com todo respeito, não gostam. Eu já sei lá de baixo que eles não estão gostando desse novo movimento, mas nós estamos fazendo isso aí em defesa da sociedade. Você que nos ouve tem que ter essa consciência. Ou seja, legitime a SIC Serra, que está fazendo o meio entre a sociedade e o governo, para que nós possamos ter aí nos próximos anos aí, umas estradas que verdadeiramente atendam os nossos anseios e que sejam seguras para o transporte das nossas produções e de nós mesmos nas nossas estradas. E nós renovamos aqui o apelo do Adhemar Petri, presidente do SIC Serra, dia 17 às 17 horas, em 5 pontos, nós aqui pertinho, onde tem a Polícia Rodoviária Estadual ali, lá no trevo da Tela Sul, que é um trevo maldito, ali morre gente, dá acidente toda hora, para que a gente faça um movimento ali, sem trancar o trânsito,
as pessoas se reunirem aí para que os governantes saibam que nós estamos preocupadíssimos com o estado da nossa rodovia, né, Ademar? Muito bem. Parabéns pelo teu trabalho, Ademar, e olha, conta com a TV Cidade, com o nosso apoio total por isso que tu estás fazendo. E claro, os políticos aqui, ó, os políticos não tem que ver no SIC Serras um inimigo, um adversário, ou alguém que precisa ser olhado. Não, tem que se aliar. O SIC Serras, o objetivo dele é esse, a comunidade, que se subentende é de todos os políticos. Com certeza. Agradeço mais uma vez esta oportunidade, não é, Friso, e dizer que a imprensa tem sido assim uma aliada nossa no encaminhamento dessas propostas. Então, quero dizer que nós vamos trabalhar e, com certeza, com o apoio de vocês todos, vamos ter êxito. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Petri. Muito obrigado, amigo telespectador. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br